Olá, bem-vindos a mais um episódio do Polaris. Hoje conversamos com Rodrigo Alvarez, que construiu uma sólida carreira no jornalismo como correspondente internacional e hoje é autor best-seller com mais de 1 milhão de livros vendidos. Eu sou Conrado Abreu e comigo estão André Pastina e Rodrigo Rocha. Então, Rodrigo, para aquecer, você poderia contar um pouquinho sobre a sua história? Você sabe que essa pergunta é difícil sempre, né? Contar a minha história. Porque você fala da história profissional. Não, desde moleque, de criança, onde você nasceu, resumidamente, né? A gente não vai conseguir deixar toda a sua história registrada aqui, mas, assim, um breve resumo da sua trajetória. Bom, eu nasci no Rio em 1974, morava no Leblon, passei a infância ali, estudando no Colégio Santo Agostinho, muito próximo da questão religiosa por causa dos padres do colégio, mas isso não me fez religioso, é importante ressaltar. E ali no colégio eu tive uma formação que eu considero muito valiosa, porque era um colégio muito exigente e eu era uma pessoa que tendia à displicência, né? Eu queria viver a vida. E o colégio me mostrava que era preciso ter alguma organização para chegar a algum lugar. Eu fui entendendo que eu tinha que encontrar um equilíbrio entre o que eu queria, de aproveitar a vida, de ser alegre, um menino despojado, feliz, vivia com o joelho ralado, e levar muito a sério, porque se não levasse a sério num colégio tão rigoroso, eu ia acabar sendo reprovado. Sempre estive às beiras da reprovação, eu não era um bom aluno, a não ser nas matérias que eu gostava, porque eu só fui bom aluno naquilo que eu não precisava estudar muito. Então em matemática eu era ótimo. Era um dos melhores da turma em matemática e física, que eu gostava. E era péssimo em história, geografia e português. Agora, o que me salvava no português era a redação. Então, dali eu comecei a perceber que tinha uma semente interessante, que as minhas redações sempre chamavam a atenção das professoras. E eu era chamado para ler as redações alto na frente, eu era chamado para ler na igreja quando tinha leitura, porque também sabia ler em público, né? Então, acho que é isso, a minha história começa assim, né? Numa escola que era muito difícil e eu comecei a perceber uma aptidão pela escrita, pela língua. Apesar de ser ruim na questão gramática, porque eu não guardava termos e nomes, nunca guardei, eu precisei sempre recorrer a livros de referência e você não pode fazer isso nas provas, mas eu era alguém com aptidão para escrita e para matemática, isso me definia nessa época. E daí eu fui para a Universidade Católica, para a PUC, fazer desenho industrial, achando que ia ser criado, eu gostava de criar, né? O que me motivava na vida era a ideia de criar. Criação podia ser de texto, podia ser criar objetos. Eu achei que eu fosse desenhar equipamentos eletrônicos, talvez, quem sabe, desenhar carros um dia. Não era um sonho, era uma opção que foi o que me caiu na frente. Eu não sabia o que eu queria fazer na realidade. Fui para o desenho industrial e eu era péssimo, mas péssimo. Tanto que eu olhava para o lado e eu via os artistas do desenho, elas faziam maquetes maravilhosas e as minhas não eram boas, os meus projetos não eram bons. Então eu disse, para de bater com a cabeça na parede e vai fazer o que você sempre gostou de fazer, que é escrever. Vai para o jornalismo para você um dia ser escritor, que é o que você quer fazer da vida. Desde 13 anos eu escrevo, né? Poesia, contos. Eu escrevi começos de romance que eu não terminei com 18, 19 anos. Escrevi letras de música, tenho 60 músicas, mais de 60 músicas que eu compus. Uau. Então essa era a minha tendência e eu estava negligenciando isso, tentando fazer outras coisas, porque eu achava que isso não era um caminho, né? Até que eu disse, não, vai fazer o que você sabe fazer, o que você acha que sabe fazer. Fantástico. E Rodrigo, aí até nessa linha, só uma curiosidade, você falou que escreveu mais de 60 letras de músicas.
E na verdade você acabou depois passando para outros cantores, porque você tinha uma banda, né, quando você era menor, né? Eu comecei com 10 anos tocando bateria, e era uma paixão, eu realmente adorava, e estudei muito bateria, tive aula a sério de bateria, imaginei até que pudesse ser profissional, mas depois eu comecei a perceber que eu queria compor e fui aprender violão clássico, mas com o objetivo de tocar samba e bossa nova bem, né? Eu queria tocar bem, então fui aprender o clássico para tocar direito, e acabou que o meu professor era tão bom que ele se tornou um professor de composição. E aí eu fui me dedicando cada vez mais a isso. A banda de rock em que eu era baterista eu fui deixando de lado, porque eu queria outros tipos de música, outras aventuras, e acabou que eu fui gravar as minhas músicas. Eu tive uma banda de uns amigos já na PUC, a gente gravou algumas músicas minhas, essas gravações se perderam. A gente gravou 5 bossas novas e sambas meus. Uau. E aí também acabou a minha carreira, porque não levei adiante. Comecei o jornalismo e precisei dar atenção ao jornalismo e parei com a música. Legal. E aí, pegando esse link com o jornalismo, como foi essa mudança, né, para ali da época da Globo News e a evolução até, né, chegou a ser correspondente? Como é que foi esse processo? A minha história é toda por acaso, porque eu não planejei nada lá atrás. Eu só comecei a planejar minha vida mais velho um pouco, lá pelos 20 e poucos anos, aí sim eu comecei a perceber que era preciso planejar. Então, eu entrei no jornalismo para escrever. O meu sonho era ser repórter do Caderno B do Jornal do Brasil. Eu queria ser crítico de música, crítico de arte, escrever sobre cultura. E o meu sonho na época era o Jornal do Brasil, que era o grande jornal da época. Tinha o Globo, mas o JB era cool, né? Na época era ali que eu queria trabalhar. E depois, na faculdade, eu tinha um grupo de amigos que a gente fazia vídeos juntos. Eu gostava de fazer esses vídeos, editar e tal. Comecei a curtir isso. Mas eu não queria trabalhar em televisão porque eu não gostava de televisão. Eu não assistia televisão, então não faz sentido eu querer trabalhar em televisão. Só que essas amigas, 2 amigas minhas, levaram meu currículo para um concurso que a Globo abriu. E não disse para que era, mas elas disseram, olha, a Globo está contratando um monte de gente aí, botou uns cartazes na faculdade, você não quer ir? Não quero. Eu não vou trabalhar no jornal. Não, mas a gente leva o seu currículo. Tá bom, leva então. Me inscreve, tá bom, não vou negar também. Me inscreveram. E era um concurso, né? Entrou um monte de gente, eles foram selecionando. No final, naquele concurso, foram 2 ou 3 concursos. Naquele que eu fiz, entraram 11 pessoas, inclusive as minhas 2 amigas. E eu acabei sendo selecionado. Comecei com uma função que era adequada à minha posição na faculdade, que ainda não estava perto de acabar. Eu fui ser editor de imagem e aprendi a edição, uma coisa que me ajudou muito até o fim, né, do meu período na Globo, em 2019. Eu editava as minhas matérias porque eu sempre entendi que era parte da linguagem e eu queria dar a minha cara àquela reportagem, eu queria editar da maneira como eu imaginava que tinha que ser. E depois também no YouTube, né, a gente estava falando agora há pouco aí, acho que foi o Conrado que falou, o André. E no YouTube também eu editava os meus vídeos porque é um prazer que eu tenho. Então isso que foi o começo da minha profissão. Eu comecei na televisão editando as matérias de outros repórteres. E comecei a aprender vendo como é que os outros repórteres construíam as matérias deles. E mais uma vez tive certeza de que jamais seria um repórter, porque eu não tinha nenhuma capacidade de falar. Eu tinha problema de dicção. Meu pai vivia dizendo para eu fazer fonoaudiologia. Eu embaralhava tudo. E óbvio que eu não ia fazer aquilo. Então eu tinha certeza que eu ia continuar na televisão, nos bastidores, e talvez um dia fosse para o jornal. Até que uma diretora da Globo News identificou que eu tinha um bom texto. Achou que meu texto era um texto muito televisivo e me colocou de madrugada. E assim eu fui fazendo a minha carreira lá dentro. Aí
quando eu vi, já tinha virado repórter. E o Rodrigo, você escreveu diversos livros. E todos os livros assim abordam bem a questão religiosa, e você agora está lançando, né, o livro Alma. Você acabou de lançar o livro Alma. Como é que surgiu essa ideia, né, de escrever sobre a alma, que é uma coisa que é intrigante, né? Todo mundo se questiona bastante o que é a alma e tudo mais. Como é que surgiu essa ideia? Rodrigo, com a minha pesquisa religiosa, eu fui tomando muito contato com a questão da alma em diversas fontes diferentes e fui percebendo como a gente, por um lado, a humanidade, aí eu falo principalmente do mundo ocidental, mas de certa maneira a gente pode falar da humanidade como um todo, né? A humanidade assumiu como algo quase que certo que a gente tem uma alma e que existe algo que se separa do corpo. E isso vem, não é que nasceu no judaísmo, mas chegou até nós pelo judaísmo e pelo cristianismo, né? E eu fui percebendo que eu estava em contato com a origem do nosso pensamento sobre o que é a alma. Eu fui percebendo como essa discussão era quente, era importantíssima e muito viva no tempo de Jesus Cristo, que era um tempo que eu estava estudando muito a fundo e estudo até hoje. E me disse, né, e me coloquei diante da pergunta sobre, primeiro, quando surgiu a ideia de alma, né, se isso era uma questão judaica ou se era anterior, e rapidamente a gente descobre que é anterior, né, se você começa a ir escavando a nossa noção de alma, você já chega logo em Platão, que é anterior ao judaísmo de Jesus Cristo, e que foi quem levou definitivamente ao judaísmo a ideia de imortalidade da alma, foi Platão, foram os gregos, é a filosofia grega, ainda que a imortalidade já tenha sido objeto de outros textos judaicos anteriores a Platão. Eles eram, para algumas pessoas especificamente, eram casos muito específicos no judaísmo. A imortalidade para todos é uma coisa de Platão, e foi a partir dela que entrou no judaísmo. Mas, enfim, eu quis entender de onde tinha vindo tudo isso, né? Eu queria saber, eu escrevi um romance, O Primeiro Imortal, que fala de um homem de 38 mil anos atrás. E ao pesquisar para esse livro, eu pesquisei muito, talvez mais para o romance do que eu pesquiso para a não ficção, né? Para poder escrever cada linha do romance com propriedade. E ao pesquisar para esse livro, eu comecei a tomar contato também com o que seria, o que a gente imagina que seria o pensamento, a maneira de ver o mundo dos nossos ancestrais, Homo sapiens das cavernas, aqueles que conviveram com os neandertais. E você começa a perceber que essa ideia de alma já estava começando a aparecer lá atrás. Ela vem junto com a ideia do enterro, né? Quando o primeiro ser humano faz um enterro, é o momento em que ele pensa que tem algum significado guardar aquele corpo debaixo da terra. É quando os arqueólogos, os antropólogos começam a pressupor que ele estava imaginando que existia uma vida depois daquela. Daí a ideia de guardar o corpo debaixo da terra e não mais jogar o corpo num abismo, como a gente tem também notícias em muitos sítios arqueológicos, né, de que os primeiros humanos, assim como algumas espécies de primatas, jogavam os corpos de abismos para se livrar deles, né? E evitar, provavelmente se percebendo que ali geraria mas para eles se livravam dos corpos. Quando eles param de se livrar dos corpos, quando a gente, humano, para de se livrar dos corpos, é porque a gente está preocupado com a vida após a morte. Então, em algum momento, 40, 50, 60 mil anos atrás, talvez mais um pouco, talvez 100 mil anos atrás, depende da pesquisa que a gente for olhar e da interpretação que se der, mas o que importa é os humanos das primeiras culturas europeias, aquelas que formaram aquilo que a gente conhece como cultura hoje, que tocavam flauta nas cavernas, que tinham desenhos, faziam escultura, esses primeiros humanos provavelmente já estavam pensando na ideia de alma. E eu, ao entrar em contato com toda essa ideia da nossa ancestralidade, do nosso pensamento ancestral sobre alma, sobre espírito, sobre a existência,
para escrever o Primeiro Imortal, esse romance que eu publiquei em 2019, eu também me coloquei diante da pergunta e das perguntas, né, que são sobre o que vai acontecer com essa alma ou com essa ideia de alma no momento em que a gente deixar de ser só um corpo humano. Quando a gente começar, mais do que a gente já está fazendo agora, porque a gente já está fazendo isso, a se conectar às máquinas realmente, fisicamente às máquinas, né? Não só o celular grudado no ouvido, no bolso, no peito, ou em cima da mesa, ou no fone, mas a gente vai começar a colocar o celular dentro da gente. Isso é uma questão de tempo, é inevitável. As pesquisas já estão avançando nessa direção. Então, o que isso vai mudar na ideia que eu tenho de mim mesmo? O que muda para nós, a nossa ideia de alma, quando a gente interage com o computador e com as diferentes formas de quase inteligência que ele vem trazendo para nós, de uma maneira, por exemplo, de fazer certas funções e a gente transfere essas funções para o computador, ou que a gente aumenta a nossa capacidade de memória porque a nossa mente está conectada diretamente a um HD e não mais indiretamente. Coisas que estão prestes a acontecer. Então, o que isso muda na nossa percepção da nossa própria existência? Então, o propósito do livro foi esse: tentar entender como aquela ideia nascida, provavelmente, com o Homo sapiens de 60 mil anos atrás, vai se transformar agora que a gente está deixando de ser Homo sapiens. Rodrigo, nesse sentido, não consegui me expressar direito aqui para fazer minha pergunta, mas que a gente tem muito essa ideia da alma, do nosso corpo, né? A gente tem a alma. Você acha que, se a gente considerar a alma, ela está no nosso corpo, ou mais o nosso corpo está na nossa alma? Essa pergunta, obviamente, exige uma resposta densa, né? E eu não quero ser leviano nessa resposta, não quero responder superficialmente, mas a percepção que eu tenho, tentando ser só breve, sem ser superficial, é que a nossa alma não existe sem esse corpo. Então, eu não consigo imaginar a nossa existência sem o corpo, porque tudo o que a gente percebe, tudo o que a gente entende hoje sobre nós, a partir de inúmeras pesquisas científicas, é que a gente só consegue se manifestar a nossa existência nesse corpo. Se a gente tirar o cérebro desse corpo e colocar ele num líquido mágico que vai se conectar a um corpo, a mesma pessoa. Então, nesse momento, a gente deixa de ser, pelo menos a gente deixa de ser Homo sapiens, talvez a gente deixe até de ser humano. Então, a existência nossa, como a gente conhece, na minha visão, só é possível dentro desse corpo. O que acontece depois da morte? A minha percepção, né? O livro não se propõe a responder essa pergunta, ele propõe que você, leitor, reflita sobre isso, mas a minha percepção é que a gente não existe sem esse corpo. E Rodrigo, até uma curiosidade, provavelmente você viu o filme 21 gramas, né? Que fala que é o peso do corpo, né? Quando é o peso, na verdade, dessa alma, né? Quando a alma sai do corpo, provavelmente é isso que é o peso do corpo aí. E isso realmente é verdade? E se for verdade, assim, para onde vai essa alma, né? Você viu que eu falo disso no livro? Exatamente, é por isso até que eu estou trazendo isso, assim, porque é uma curiosidade que eu tenho. Essa história da alma pesar 21 gramas é uma bobagem tão grande que eu fico me perguntando como se perpetuou. Não só se perpetuou, como fizeram um filme. Não, e não é qualquer filme, é um filme do Inharrito, que é um puta de um diretor, que fez filmes maravilhosos. Então, como é que alguém pega uma bobagem dessas e gasta tempo com isso? O próprio pesquisador disse, olha, minha pesquisa é uma porcaria. Não chega a conclusão nenhuma. Por favor, façam mais pesquisa para ver se faz algum sentido isso que eu estou dizendo.
Porque ele testou alguns corpos e só um perdeu 21 gramas na morte. Não tem cabimento, né? Aí você bobagem dessa se perpetua. É uma coisa dos nossos tempos também, né? Como mentiras e mitos criados, sabe, sei lá por quem, vão virando verdades. E as pessoas gostam disso, né? A gente, em geral, curte essas coisas curiosas. É divertido imaginar que a alma pesa 21 gramas. Mas é só divertido. Disposição embarca nessas, né? É um amor pelo bizarro, eu diria. É verdade. E Rodrigo, até você falou uma coisa muito importante que me intriga, que é a questão da singularidade, né? Eu tive a oportunidade de fazer Singularity tem mais ou menos uns 10 anos, onde o Ray Kurzweil fala que o homem e a máquina vão se transformar numa coisa só, né? E você falou da questão o solar, a extensão do corpo, como outras coisas que estão surgindo, né? De microchip, a gente vai virar quase um ciborgue, né? E aí a minha grande preocupação é que provavelmente a gente se transforme vai perder esse lado humano, como você bem falou, né? Você bem colocou. Então a gente vai estar muito frio. E frio tem consequências gigantes, né, no mundo, e a gente está começando a ver isso, né, um mundo mais frio. Como que você enxerga tudo isso, Rodrigo? Primeiro eu queria te perguntar, meu xará Rodrigo, Rodrigo Rocha, você acredita nas teorias do Ray Kurzweil? Sinceramente, eu acho ele um cara inteligente, mas não acredito muito. Eu acho que tá muito mais para um Exterminador do Futuro, as teorias dele, do que realmente uma coisa meio real, né? Porque a minha visão dele é a mesma que os judeus tinham daqueles a quem eles chamavam falsos profetas antigamente. O Kurzweil está anunciando um fim dos tempos, é uma forma de apocalipse, né? Porque o mundo como a gente conhece vai terminar ainda no tempo de uma geração. A gente já ouviu isso, inclusive, no cristianismo. É um momento que eu acho que é frágil do cristianismo de Paulo, né? Quando ele prega que o mundo vai acabar no espaço de uma geração, e o mundo não acabou no espaço de uma geração. O cristianismo resistiu a esse equívoco do apóstolo Paulo, né? O cristianismo se sobrepôs a isso, mas é uma fragilidade que ninguém consegue explicar no cristianismo, como Paulo pregou, e Jesus também, que o mundo acabaria em breve e o mundo não acabou. E o Ray Kurzweil e o Aubrey de Grey e esses outros profetas estão pregando que o mundo como a gente conhece vai acabar no espaço de uma geração. O Dmitry Itskov, o bilionário russo, diz que ele vai ser o primeiro holograma. Só que você vai olhar o site do projeto 2045, já não está sendo mais atualizado. Ou seja, ele já percebeu que não vai acontecer isso, porque o que ele previu para 2025 também não vai acontecer. Não vai ter um cérebro humano dentro de um robô funcionando em 2025. Então estão nos vendendo também, isso acontece o tempo todo, estão nos vendendo um futuro que provavelmente não vai acontecer. E não é só porque não vai acontecer agora. Porque a ideia do download do cérebro pregada, e aí eu falo que é realmente uma pregação pelo Kurzweil, é realmente inviável. É muito provável que nunca aconteça o download do cérebro tão falado, tema de tantos filmes. É divertidíssimo, é interessantíssimo imaginar isso, mas a gente vai voltar ao argumento materialismo, né, materialista, e a discussão contra o que é a ideia espiritualista. Porque o que o Kurzweil está dizendo é que ele pensa como Platão, que a gente pode desencarnar desse corpo e viver de maneira etérea. O que ele está dizendo é que a gente pode sair do corpo e transitar pelo meio digital na forma de dados.
ele está desconsiderando, né, primeiro a existência, a necessidade de um corpo. Pode ser argumentado que a gente vai existir como inteligência artificial, como estão até agora falando muito aí de um caso de um rapaz americano que tenta refazer a mulher dele, isso é real, né? Com a inteligência artificial, e porque ele tem saudade, quer que ela continue vivendo, né? Então essa ideia de que a gente vai conseguir viver de uma outra forma, que a gente vai conseguir viver fora do corpo, não tem nenhuma teoria séria, não tem nenhum pesquisador sério, neurocientista, escolha aí a profissão, a área acadêmica, não tem ninguém sério que acredita nessa possibilidade, porque não tem indícios disso. Existe uma série de incompatibilidades com essa ideia. E por mais que você possa recriar o André, o Conrado e os Rodrigos, né, digitalmente, vai ser a mesma pessoa? Vão ser as mesmas pessoas? Certamente não. Então, o que eles estão dizendo é que talvez a gente possa copiar a nossa existência. Agora, no momento em que ela sai desse corpo e passa para um outro suporte físico, ou um suporte físico tem que haver, né? Mesmo o holograma é físico, que seja raio laser, que seja qualquer forma de luz, ainda é um suporte físico. Então, essa transposição da nossa alma, da nossa consciência, da nossa mente para um outro suporte físico exige necessariamente que a gente deixe de ser a gente, ou seja, eu deixo de ser eu no momento em que eu não estou mais num corpo humano. Então, isso já destrói qualquer possibilidade de download de cérebro para imortalização. Você não consegue imortalizar uma outra coisa, você vai imortalizar uma outra coisa, mas não essa pessoa. Aí, no livro, né, eu até conversei com um microbiologista português que está em Liverpool, o João Pedro de Magalhães. Ele tem uma frase muito boa que ele diz: olha, o meu novo eu pode ter algumas memórias de como eu era, mas eu não vou mais existir. E o João Pedro de Magalhães, que é um cara altamente conceituado, diz que, na visão dele, o mais próximo que nós estamos da imortalidade é com a técnica mais rudimentar que existe, que é a da vitrificação, também conhecida como congelamento de corpos em nitrogênio, que é uma ideia que nasceu no quintal, né, na verdade na garagem de uns amadores aqui dos Estados Unidos, influenciados pelas teorias de Robert Ettinger. E que diga por passagem, dizem até que o Walt Disney, né? É outra lenda. Eu estive lá no lugar onde dizem que o foi congelado ou vitrificado, e os cuidadores lá, né, os guardiões dos tanques de nitrogênio, me garantiram que ele não está congelado para a imortalidade, mas que sim, que o Disney foi estudar, pensou na ideia, mas não chegou a concretizar. Que bacana, nossa, muito bacana saber disso. E só um comentário que você você falou dessa questão de não virar essa junção, né, entre homem e máquina. Eu concordo 100%, mas você não acha que o que eu acho que essa grande transformação que vai existir, essa eternidade das pessoas, assim, vamos chamar assim, eu acho que é o conhecimento, né, que vai avançar bastante, né? Tem a questão um grupo que coloca aí falando de life loggers, né, que a gente está todo dia com as redes sociais botando ali, construindo um museu seu, né? Então acho que essa passagem de conhecimento que vai ficar eterna, né? Que antigamente era mais difícil, que as pessoas tinham que escrever o livro e tudo mais, e hoje em dia eu acho que com a tecnologia fica mais fácil, né? Duas coisas, tá? Desculpa, primeiro eu me desculpo que você falou uma coisa na sua pergunta que eu acabei desviando e não falei. Eu acredito sim na interação do ser humano com o computador e não tenho a menor dúvida de que a gente vai se conectar à máquina. Eu só não acho que a gente vai fazer download, né, para ter a nossa existência num outro formato. Isso não faz sentido, e aí o que eu estava dizendo é que não conheci nenhum cientista que veja sentido nisso, nenhum cientista sério. Eu acho que o Ray Kurzweil não é um cientista, nem é sério. Tá? Eu acho que o que ele faz é marketing. Acho que ele faz é profecia do século XXI.
Exato. Mas, desculpa, e a outra parte? Não, a outra parte que eu tinha falado é que eu acho que hoje está muito mais fácil, né, de você transmitir o conhecimento. E eu acho que é isso que vai eternizar nas pessoas, né? Que, na verdade, antigamente as pessoas botavam isso em livros e tudo mais, e hoje com a tecnologia ficou muito fácil, né, de você passar esse conhecimento para eternizar isso. O que você está falando, Rodrigo, para mim é o fundamental dessa discussão, porque aí a gente também, se a gente volta, e eu sempre acredito que a história é fundamental para a gente entender o presente e o futuro, por isso que eu sempre volto na história, né? Não é à toa, não é porque eu sou um saudosista nostálgico. Né? Para mim, a compreensão do cristianismo é fundamental para a compreensão do tempo presente. A compreensão do homem de 60 mil anos atrás também é fundamental para a gente se entender e saber para onde a gente vai. O que você está falando, para mim, é o que os incas já pensavam alguns milhares de anos atrás, quando eles entenderam que era a memória o que imortalizava, né? A preservação da memória. Os incas, eles davam valor simbólico a cada lugar da área onde eles viviam, né? Normalmente florestas, montanhas, e tudo tinha vida, tudo tinha um significado. E eles também começaram a preservar as pessoas importantes da sociedade inca, na crença de que aquela preservação era uma forma de imortalização. Hoje, o que você estava falando, né, sobre a preservação de tudo que a gente está fazendo, a preservação do conhecimento, a gente está num momento em que a gente está imortalizando tudo. Isso também vai trazer outras consequências depois que a gente vai ter que entender, né? Porque a gente vai estar entrando numa época em que tem gerações de pessoas que têm toda a vida documentada. Então a gente está transferindo a nossa memória para outros meios. De novo, né? A interação homem-máquina já está acontecendo no nível altíssimo. Eu já não registro mais. Eu não precisa tirar foto. Fotografa na sua cabeça. Guarda na sua mente esse momento maravilhoso. Não precisa de foto. Mas a gente está delegando essa função. Então essa integração está acontecendo numa velocidade rapidíssima, né? Enorme. E o provável é que essa integração vai se dar daqui a pouco, claro, com a gente usando gadgets que vão trazer novas memórias para nós, e esse conhecimento vai estar num gadget, né? Ou seja, eu posso ter no celular um Bluetooth, que vai ter outro nome, conectado à minha membrana que eu instalei dentro do meu cérebro, e eu recebo as informações diretamente do celular. Então não preciso falar chinês, o celular fala por mim, ele traduz em tempo real para mim e eu me pronuncio em chinês com toda tranquilidade, porque eu tenho uma interface com esse celular e sou capaz de falar qualquer língua. Isso não é ficção científica, mas né? Tá nos filmes da Marvel, tá em um monte de filmes de ficção, mas a realidade é que isso está quase acontecendo. Já tem pesquisa com membrana que já dá certo, né? Já tem pesquisa que coloca 96, ainda é muito pouquinho, eletrodos num pedacinho do nosso cérebro, e aqueles 96 eletrodos, que parecem uma escovinha de cabelo miniatura, conseguem ler o que eu estou pensando. Agora você imagina se eu tiver 96 mil eletrodos. Eu consigo ler quase que o meu cérebro inteiro, ou uma área muito grande. E aí eu começo a ter uma comunicação muito rápida. Como é o problema disso? É que não tem uma interface capaz de transferir a informação toda do nosso cérebro, porque ele é monstruoso, ele é maravilhoso, né? Ele precisa de um computador do tamanho de um quarteirão para ser interpretado. Mas isso a gente não sabe quando. Está quase acontecendo, em certo sentido, né? Se você olhar historicamente, a gente está na beira de ter uma interface rápida entre o nosso cérebro e a máquina, e isso vai mudar a nossa existência para sempre. Aí a minha hipótese, né, que eu lanço, eu penso que hoje nós já estamos deixando de ser Homo sapiens, e que daqui a 100 anos, quando olharem para trás, vão dizer que aqueles caras que estavam naquele podcast em 2021 já eram o começo de um novo tipo de humano, que não era mais Homo sapiens, era o Homo digitalis, Homo alguma coisa que a gente vai descobrir, porque, ou nem Homo mais, né? Vai precisar de um outro termo
para definir esse híbrido entre o humano e a máquina. A gente já está integrado à máquina e não tem volta. Muito legal você falar isso, Rodrigo. A gente entrevistou o Walter Longo e ele... Desculpa, eu não ouvi quem. É o Walter Longo, a gente entrevistou, e ele tem um termo que ele usa que é exteligência, né? Sim. Que a gente, né, é a versão externa da inteligência, ou seja, a gente tem cada vez mais delegado ao nosso cérebro funções, né, que antes eram exclusivamente delegadas a ele, e a gente está recorrendo a fontes externas para a memória, para, enfim, lembrar de alguma coisa que a gente não lembra mais, ou para registrar algum momento, né? Você falou da foto ali, enfim. Cada vez mais a gente está delegando às máquinas essa função que antes era interna, né? Você acha que com a consciência, né, com a alma, está acontecendo algo parecido? Ou seja, a partir do momento que a gente utiliza menos nossos recursos internos para, né, pensando em tudo o que se refere à nossa consciência, né? Quando a gente leva isso para fora, ou cada vez mais que a gente analisa nossos sentimentos, nossas emoções, isso de alguma forma vai trazer alguma consequência também para o nosso pós-vida, ou enfim, para o que a gente chama de alma? Essa ideia da inteligência está no livro também, viu, Rodrigo? Eu também trato disso, porque eu acho que é uma das questões chaves do momento que a gente está vivendo, né? Essa nossa tendência, também que eu acho que é irreversível, de delegar funções, especialmente a memória, mas tem muitas outras funções, né? A gente delegou, por exemplo, ao GPS a função de nos apontar os caminhos pela rua. A gente não sabe mais ir a certos lugares que a gente antigamente era obrigado a aprender. Era uma função que antes cabia ao intestino, né? Aprender a nos levar até a comida. Isso tem uma pesquisa recente que mostra como o intestino funcionava como um GPS para o humano mais primitivo, né, que não tinha os outros recursos. Era o intestino a memória do lugar onde havia uma boa comida que faria a pessoa saudável. A gente está abrindo mão de diversos recursos do nosso corpo e do nosso cérebro para transferir isso para a máquina. Isso já está acontecendo, né? O primeiro, eu acho que assim, se a gente entende que isso que está dentro da gente, que isso que nos faz humanos, que isso que nos faz únicos, é uma alma, ou é uma consciência, uma mente, seja qual for o nome que a gente der para isso, né? Quando a gente delega nossa capacidade, a nossa memória, que está intrinsecamente ligada à ideia de alma, à ideia de memória. Então, quando a gente transfere a memória para um outro meio, e a gente sabe que esse meio nem é confiável, a gente passa a ser também um ser hackeável, né? Então a gente agora está exposto, muito mais do que a gente já esteve, à ação externa malévola. A gente está exposto a ser cada vez mais manipulado. Eu não acho que é outro o motivo da gente estar vendo, né, tanta campanha negacionista, tanta campanha... Eu falo aqui, campanha, né, anti-vacina, uma série de campanhas que a gente viu surgirem pela internet, né, o uso de redes sociais para manipulação, aí fala em campanhas políticas, em eleições, né, como é que a humanidade mudou radicalmente, né, entrou em conflito, as pessoas estão mais exaltadas, estão mais dispostas à briga, estão defendendo com unhas e dentes ideias que elas nem têm certeza. E eu falo de maneira genérica, né? Então a gente está... Essa inteligência na qual a gente agora confia, né? A qual a gente recorre todos os dias, ela nos deixa exposto à manipulação. Aí isso vai parecer, papo chato, cara, de novo, falando essa história de manipulação pela rede, a gente já ouviu falar disso. Mas isso está acontecendo, isso vai acontecer cada vez mais. Quanto mais a gente delega
a nossa alma a meios que são utilizados por outros e controlados por outros, e controlados por algoritmos e bots e etc., expondo a ser manipulado e a deixar de pensar por nós mesmos. O que eu vejo, né, a minha visão do que está acontecendo hoje no mundo, toda essa polarização em torno de temas que antes eram discutíveis, eram conversáveis, né, que deixaram de ser para virar questões de vida ou morte, como a gente está vendo acontecer, tudo isso passa pela ideia de que nós estamos usando essa inteligência sem a menor consciência do que a gente está fazendo. A gente está se expondo, e claro que tem pessoas que fazem isso mais ou menos, tem pessoas que sabem se cuidar, que tentam se cuidar, mas a gente está se expondo. Então, a nossa alma, se a gente acredita que é isso que tem dentro da gente, que a gente vai chamar isso de alma, ela está exposta agora, ela está agora entregue a uma rede. Então, eu acho, de novo, a gente já começou a deixar de ser Homo sapiens, a gente já está integrado à máquina, ainda que não tenha um fio, nem um Bluetooth ligado no meu cérebro, eu já estou conectado a ela, e vocês, todos nós estamos, em maiores ou menores níveis. Eu me esforço, inclusive, para estar o mínimo possível, porque eu acho que é preciso criar esse filtro primeiro, é preciso entender o que vai acontecer com isso. Não dá para se entregar tão rapidamente, se arvorar, a estar tão, né, desprotegido e recebendo esse tiroteio de informações inconfiáveis. Então, a gente já está, né, sentindo essa mudança naquilo que a gente conhece como alma. Já mudou e vai continuar mudando. Você ter comentado essa questão, você deu até o exemplo do Tino, Rodrigo, porque realmente hoje a gente, eu acho que nesse sentido que você está falando, a gente está se incapacitando cada vez mais, né? Eu me lembro que quando eu vim para São Paulo para fazer faculdade, na época meu pai, a primeira coisa que ele fez foi comprar um mapa desses de banca de revista da cidade. Eu passei pela mesma coisa. Quando eu cheguei em São Paulo, um amigo me levou esse mapa no aeroporto. Exatamente. Parecia um dicionário enorme, né? Exato. E aí aquilo ficava no meu quarto para eu minimamente conseguir, né, me virar e tudo mais. E eu lembro que eu até obtive ali um conhecimento grande dentro da minha capacidade, da minha realidade da época, que hoje, né, com essa questão, a gente não sabe se largar alguém sem o Waze em determinado lugar, a pessoa não sabe o que fazer. Então, esse paralelo, que até que você comentou do intestino, eu achei muito interessante. Agora, eu ia te fazer uma outra pergunta, porque eu tenho ultimamente assistido, eu não sei se você viu, aquela série Dark, do Netflix. Não vi. Mas já fiquei com vontade de ver só pelo título. Não me apareceu aqui na minha timeline, não. Vou olhar. Eu não sei se você gosta do tema, mas é sobre questão de viagem no tempo e com aquela grande discussão de que o tempo não existe, né? As coisas, elas acontecem simultaneamente em diversas realidades, em diversas dimensões, enfim. Eu tenho uma ficção que está na metade, eu parei, um dia eu vou continuar, que é sobre isso. Sobre uma história em que várias situações de tempos diferentes estão acontecendo no mesmo lugar simultaneamente. Não é uma ideia muito original, porque eu acho que já está por aí, mas eu trabalho nessa ideia. Interessantíssimo. Não, então você vai gostar dessa série. Acho que você vai gostar dessa série. Fantástica. E eu queria, na verdade, entender até a sua percepção da alma nesse conceito atemporal, né? Não quero complicar muito mais nossa discussão, mas que é um tema que me interessa muito. Então, se isso é algo que você, como você já deu um spoiler aqui, que é algo que você já tem trabalhado, se você também tinha alguma coisa nesse tema que você estava produzindo ou pensando, enfim. Essa questão do tempo, de novo, né, tá em tudo que eu faço, né, porque eu não consigo ver o tempo como dessa maneira estanque, o passado, o presente, o futuro, né? Primeiro, pensando sempre que o presente não existe, porque ele sempre acaba, né, o tempo todo ele está acabando. Então é uma questão que me intriga, e eu sempre busco conexões
entre os tempos diferentes, acreditando nisso. Agora, a sua pergunta é sobre como a alma poderia atravessar o tempo? Ou se é até possível pensar nisso, né? Ou você fala assim, não, é algo que é um conceito que não dá pra gente fazer esse paralelo. Eu tenho dificuldade de fazer esse paralelo, porque eu tendo isso cada vez mais a ter um pensamento, e não, eu acho que isso não é um xingamento, né? Apesar de que para algumas pessoas eu tendo a ter uma visão mais materialista, o que não me faz ser pouco espiritual. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então eu tendo a pensar realmente que sem o corpo, sem o suporte físico que o corpo dá, essa alma é inexistente. Então eu não consigo pensar numa alma que atravessa o tempo. Eu consigo pensar que a nossa mente é poderosa o suficiente para viver dimensões diferentes. Né? E talvez eu esteja até me contradizendo, né? Porque é uma questão tão complexa que talvez a gente um dia vá descobrir, né, que é possível a nossa mente, com esse poder desconhecido ainda, nos levar a transitar pelo tempo. Agora, acho que você falou uma coisa interessante ali atrás, voltando à questão do intestino, que era o nosso GPS, que agora está no celular. Você que falou do mapa, né, de São Paulo, você não repara como a gente passa a não ter afeto quando a gente não conhece o caminho? Vou elaborar um pouco melhor. Se eu estou numa cidade como São Paulo, né, e eu começo a criar um mapa na minha cabeça, eu tenho mais empatia pela cidade. Eu não estou pensando como é que eu vou do ponto A para o ponto B. Eu mapeio dentro de mim, e isso só pode acontecer afetivamente, o que existe pelo caminho. Então eu passo pela região muito pobre, eu passo pela região muito rica, eu passo pelo lixão, eu passo pela marginal, eu tenho o rio poluído. E vou aprendendo os bairros, e vou aprendendo. Claro, se você vive aí há muitos anos, você já sabe disso, mas se você acabou de chegar e você tem um GPS, você provavelmente nunca vai criar um mapa afetivo dessa cidade. Isso vai te tornar possivelmente uma pessoa menos empática. Esse é meu ponto, né? O quanto mais a gente delega, mais difícil é a empatia. E é daí, a meu ver, que surge tanto confronto, tanto enfrentamento, a morte praticamente da empatia, ou uma da capacidade das pessoas hoje de terem empatia, de gostarem do outro. Essa é uma questão. Aí, a gente volta lá no tempo de Jesus, né? A maior pregação de Jesus é justamente a empatia. É se colocar no lugar do outro. É gostar do outro. E a gente está chegando num tempo em que é muito difícil gostar do outro, porque as pessoas estão se desconectando drasticamente dos outros. Elas estão entregando as suas capacidades afetivas à rede social, à informação que lhes chega, sabe-se lá de onde. Elas estão vivendo universos paralelos onde não existe esse tipo de afeto, onde existem outros mecanismos, outras relações, inter-relações entre as pessoas, que nos levam para essa agressividade, essa constante estado bélico, né, em que parece que ninguém tem intenção de conviver bem com o outro, né? Ou poucas pessoas têm, ou muito menos gente tem intenção de conviver bem. E a gente sabe que tem muita gente querendo conviver, a gente sabe que tem muita gente querendo encontrar a solução, mas existe uma força muito grande, né, que está dentro dessas pessoas, da alma dessas pessoas, que não querem mais a convivência, que estão vivenciando rotineiramente a ideia de que o outro é algo estranho e que precisa ser combatido. Rodrigo, você me fez lembrar, eu nem sei se é Rousseau que citou isso, né? Mas que fala que o homem nasce bom, né, e a sociedade que o corrompe, né? E como tá tudo se corrompendo aí, mais ou menos nessa linha que você tá falando.
A questão agora é que a gente está tendo que reaprender o que é a sociedade, né? Eu confesso a você que ainda não tenho leitura e percepção suficiente para entender o que é essa nova sociedade que está se criando, né? A gente está vendo aí há uns 20 anos uma mudança drástica na maneira como a gente se organiza no mundo. As organizações sociais deixaram de ser geográficas, né? E passaram a ser ideológicas, passaram a ser por interesses outros, o que é interessantíssimo. Então, é difícil entender que organização social vai resultar disso. E esse ser humano que talvez nasça bom, né, mas que também pode ser entendido, há outra maneira de ver, né, que também nasce egoísta e lutando pela sobrevivência e que aprende a ser bom. Talvez eu discordasse dessa afirmação, eu acho que eu discordo dela. Como é que a gente vai, essas pessoas que estão nascendo agora, como é que elas vão entender a sociedade? E elas vão entender certamente diferente de como a gente enxerga, porque a organização é outra, né? As conexões que existem hoje são outras. E aí, quando você vai estudar o cérebro, você descobre que não é no neurônio que está a nossa existência, né? Que é na conexão entre um neurônio e outro. Aí você descobre que tudo está na conexão. A gente estava falando no começo do Antimatéria aqui, o canal que eu tenho no YouTube, né? Era o nosso bordão ali, a gente sempre voltava nessa ideia de que a conexão é o que nos interessa, né? Porque é justamente na conexão que as coisas se dão. E a gente teve uma reconexão dentro das nossas sociedades, ou da nossa sociedade global. A gente, como sendo neurônios no planeta, que se conectavam por afinidade geográfica, por proximidade, ainda que tivesse telefone, etc., passou a se conectar por outras maneiras, né? Então houve uma reconexão desses neurônios, né, que somos nós aqui, nessa rede neural que habita o planeta Terra, que gerou o caos, né? O que a gente está vivendo é uma reorganização, é o caos que vem de uma nova forma de organizar a existência humana. Muito bom, Rodrigo. A gente tem aqui uma brincadeira no Polaris chamada Icebreaker, que ironicamente a gente deixa para fazer no final, que consiste num deck de cartas com perguntas aleatórias e a gente sorteia uma para o entrevistado. Podemos fazer com você? Tá, boa. Vou escolher uma aqui, tá? Vamos lá. Então eu tenho que responder a pergunta que você vai fazer, só isso. Exato. Qual é a sua música favorita de quando você era adolescente, que você ainda curte, mas ninguém mais está ouvindo ou conhece? Cara, era uma música que eu adorava, do Luiz Gonzaga, que era Siri jogando bola. Lá no mar vi 2 Siri jogando bola, lá no mar vi 2 Siri bola jogar, lá no mar. Quem vai cantar isso hoje, né? Mas fantástico. E tem outra pergunta que a gente faz, normalmente também no final, Rodrigo, que é uma indicação de um livro. Lógico que você pode indicar os seus livros também. E um filme que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes aqui. Tá, como todo mundo tá vendo tudo que tá acontecendo hoje, eu vou indicar um filme antigo, um pouco mais antigo. Mas é um filme que me marcou. Minha Vida de Cachorro, que eu vou checar aqui para ter certeza, é do Larsson Hellström, é um sueco, que é um filme lindíssimo, a história de um menino e a relação dele com a cachorrinha Laika, que ele não conhece, que foi mandada para o espaço. Então eu acho que é uma metáfora muito bonita dessa relação, primeiro do menino com o desconhecido, e é um pouco o que a gente está vivendo agora, com a possibilidade de ir habitar outros planetas, Marte, né, que está chegando aí. Eu espero ter chance de visitar Marte ainda na minha vida. Então eu indicaria Minha Vida de Cachorro. Legal. E livro, vou tentar também sair do óbvio, né? Indicar o que as pessoas já estão lendo.
Olha, vou procurar nos antigos ou nos novos. Não, eu vou te dizer, vou indicar o Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro, que é um livro que eu estou lendo agora sobre... também não vou falar muito para não estragar, mas é um livro sobre uma menina que é uma amiga artificial, que na verdade é uma robozinha que já é quase um ser humano, parece um ser humano, porque ela tem sentimentos, e ela vai viver na casa de uma família. Então é uma linda poesia o livro do Ishiguro, que é inclusive um prêmio Nobel de Literatura, e que vai discutir justamente a questão da alma. Porque quando é que começa a existir alma na gente? Será que o androide, será que o robô também vai ter alma no dia que ele tiver inteligência? Então a inteligência é a condição para a gente ter alma? Memória é a condição para a gente ter alma? Não, memória não é suficiente, senão o computador também tinha alma. A capacidade de reconhecer a própria existência é o que define se a gente tem alma. Então acho que é um livro muito, muito bonito, o Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro, que sem dizer explicitamente trata da ideia da alma, da existência de uma alma e do que é também ser humano, né? Excelente. Eu não indicaria meu livro, Rodrigo. Não, mas o seu livro é excelente, eu indico. Quem gostar, indicar. Agora, Rodrigo, obrigado pelo tempo com a gente. Foi um papo muito gostoso, muito enriquecedor. É sempre bom te escutar. E esse tema tão atual aí que a gente abordou hoje. Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo com a gente. E só agradecer por esse papo gostoso. Eu que agradeço, prazer, os temas ótimos, bate-papo muito bom, obrigado, espero voltar em outro momento para a gente conversar mais. Com certeza. Excelente. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, Abração. André e Conrado. Valeu. Tchau, Grande tchau. abraço. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.